Já quero pedir desculpa, que na semana passada não tivemos como fazer a nossa transmissão, mas as perguntas de vocês serão todas respondidas hoje, as que vocês enviaram, certo? Como já foi combinado aqui com vocês, nós vamos começar a discutir sobre o YouCat, né? Então, vocês que têm um livro em casa, comecem a ler, né? Quem já leu, dê uma relida, e aí vamos tirar algumas dúvidas também. Vamos também continuar com as perguntas, então vocês podem continuar mandando outras dúvidas, né? Hoje a live nós vamos começar a responder as perguntas que vocês já enviaram, e depois nós vamos entrar na discussão sobre o YouCat, certo? Vamos aguardar um pouquinho o padre chegar. Sejam todos bem-vindos. Vão compartilhando a live, vão chamando mais pessoas. Podem ir mandando também suas perguntas aqui durante a transmissão, certo? Vamos aguardar só um instantinho. Sejam todos bem-vindos. Salve Maria, padre. Salve Maria, boa tarde, tudo bem? Boa Samara, tarde, sua bênção. Deus abençoe. Semana passada teve um imprevisto aqui em casa e realmente foi impossível a gente fazer a live da semana passada com as perguntas, né? Mas vamos lá, hoje vamos começar com o YouCat e também no meu Instagram chegaram algumas perguntas, creio que tem algumas por aí, né? Tem sim. Então vamos deixar para o final, faltando 10, 15 minutos, a gente responde as perguntas, né? Tá certo? E vamos começar então com o YouCat. Então o YouCat, vê aí. Sim, então, vai começar explicando, né, sobre o YouCat, que eu acredito que a maioria tenha conhecimento, mas talvez algumas pessoas não tenham conhecimento sobre o livro, né? Uhum. Então, o YouCat, né? Uhum. Se a gente Também coloca, estou com um aqui. se a gente coloca a câmera para o outro lado, a gente consegue ver direitinho, né? Como é, Isso. porque tá ao contrário, né? A gente tá fazendo com a câmera frontal, então Isso. sempre fica tudo ao contrário, né? Inclusive, tive uma pessoa que disse que eu dou a bênção sempre com a mão esquerda. Por causa da A frontal. câmera é frontal, né? Lembrando sempre, a câmera é frontal, então tudo fica ao contrário, né? Mas sabendo, né, Bom, vamos pedir a Nossa Senhora, né, que nos acompanhe nesta tarde, né, nesta live de estudo também de conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o YouCat, ele é proposto, né, em 4 partes. É como o catecismo grande, né, que a gente possa dizer assim, da igreja. Né? Então, primeiramente, em quem cremos, como celebramos a vida em Cristo e como devemos orar. Veja, quando diz assim, em que cremos, né, é a nossa profissão de fé, que é a primeira parte que nós vamos dar a entrada agora, hoje. Né?
Claro, a gente vai demorar um pouco, né? Porque, claro, entender um pouco a fé através do credo, né? Então, quando a gente sabe que cada verdade de fé que está no credo, tá bom? Depois, a fé que nós celebramos é a segunda parte. Depois, a vida em Cristo, não é? Toda esta realidade, né, de crer em Jesus. E depois, como devemos rezar é a oração, tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta. Vai seguindo as perguntas que tem no livro, padre? Isso mesmo. Pronto. Para que, é a primeira sessão, né? Por que crer? Por que podemos crer? E a pergunta é, para que estamos no mundo? Então, para que estamos no mundo? Deus nos convida, claro, eu não vou estar respondendo o que está, a gente pode até ler a resposta do catecismo, mas importante é que a gente possa esmiuçar, né, a resposta, porque tem algumas são muito simples, a gente entende logo de cara, mas tem algumas outras que você vai percebendo que elas são um pouco mais complicadas, por quê? Porque a gente já entra na profundidade da teologia, tá certo? Então, Sim. esta resposta agora, né? Estamos no mundo, diz o catecismo, e o Ket, para conhecer e amar a Deus, para fazer o bem segundo a vontade, a sua vontade, e um dia ir para o céu. Né? Ou seja, nós somos convidados a conhecer a Deus, a viver esta intimidade, esta amizade com Ele, e claro, o que é que nos reserva? A eternidade, a vida em Deus, o retorno para Deus, que Santo Agostinho fala dessa realidade, né? A nossa alma não estará tranquila até que repouse em Deus, porque de Deus saímos e a Deus devemos retornar. Sim. A próxima pergunta. Por que Deus nos criou? Então, vai completando, né? Deus nos criou Isso. por livre e desinteressado amor, porque nos ama, né? Nos ama e nos dá completa liberdade, né? Ao nos criar, faz com que cada um de nós possa viver nesta experiência para com Deus, né? Usando a liberdade. Então, Deus nos cria porque nos ama. E o objetivo de nos criar, né, de nos colocar no mundo é para que sejamos felizes. Né? Deus sempre quer a felicidade de cada um de nós. Pergunta 3. Por que procuramos Deus? Então, e aqui já vem a citação de Santo Agostinho, né, que eu acabei de falar. A resposta do catecismo diz: Deus colocou no coração, no nosso coração, um desejo, procurá-lo. Aí Santo Agostinho diz: Tu criaste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto até encontrar o descanso em ti. A este desejo de Deus chamamos religião. Né? Lembrando que o catecismo, o Yucat, ele está em português de Portugal. E então algumas frases têm uma construção um pouco diferente ou distinta da nossa, do português no Brasil. Mas claro, é o mesmo português, mas às vezes tem algumas construções que são um pouco distintas, diferentes. Então, aí, Deus nos criou justamente, né, para buscá-lo, mas nos criou livres, né? Tanto que tantas pessoas fazem a sua opção de estar com Deus ou não estar com Ele, né? Mas nos cria para estar em contato, em intimidade, né? Deus, como a gente viu na pergunta anterior, né, e na resposta, Deus nos cria por amor. Então, por amor, né, fazemos parte, né, desta intimidade de Deus. Verdade. Na próxima pergunta. Podemos descobrir a existência de Deus com a nossa razão? Sim, com certeza, né? E a gente vai percebendo, né, que as diversas religiões que antecederam, digamos assim, o próprio cristianismo até, nos fala desta realidade. O homem sempre busca a Deus, sempre busca o transcendente. Quando a gente via nas tribos indígenas, o homem, né, o indígena que buscava a sua relação com o transcendente. O que ele fazia? Chamava o Deus Sol, o Deus Lua, né? O Deus Trovão. Então, invocava com danças, com ritos. Veja,
E claro, a gente fala do índio por causa da nossa proximidade. Mas se a gente for muito mais para trás, na história da humanidade, a gente vai perceber até alguns hieroglifos, alguns escritos antigos, os egípcios, e a gente vai ver tanta realidade que sempre o homem busca o transcendente, né? Para nós, Deus, para nós cristãos, Jesus Cristo, né? E é esta a realidade. Então, nós podemos descobrir, sim, basta a gente olhar ao redor. Quando a gente vê a natureza, quando vê a ordem das coisas, né? Todo o criado, toda a criação fala de Deus, né? Então, não precisa a gente ir distante para perceber, né, Deus presente na criação. Aí a próxima pergunta. Por que há pessoas que negam a Deus se elas o podem descobrir pela razão? Então, uma coisa, Samara, se você também quiser fazer algum comentário ou no meio alguma pergunta, fique muito à vontade. E também você que Certo, nos Padre. acompanha pelo Instagram, né, se você quiser no meio do caminho fazer alguma pergunta, né, tiver alguma dúvida do que a gente está falando, fique à vontade, tá certo? Aí a gente vai parando e já vai, né, continuando. Claro, sempre dentro do tema que a gente está falando, tá bom? Porque as perguntas a gente vai deixar para o final, as perguntas que estão sendo enviadas pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou até mesmo pelo WhatsApp. Então, né, tem pessoas que negam a Deus, às vezes não querem dar o braço a torcer. Como a gente falou, né, tudo fala de Deus. Tudo é uma expressão do amor de Deus. E a gente pegando a Escritura, né, a gente vai vendo Deus criou tudo, criou bem, né, criou e criou para a felicidade do homem. Tanto que na representação do homem dar o nome a toda a criação é fazer o quê? Que toda a criação está aos pés do homem, da humanidade. Né? Então, algumas pessoas também recusam, né, esta realidade, né, porque não querem se comprometer. E não querem dar o braço a torcer, dizer, eu sou governado, eu tenho um Senhor que me conduz, né? Acha que a sua inteligência é o seu Deus, é o seu Senhor, né? E nós cristãos sabemos, não, nós temos um Deus e Senhor que nos conduz, que nos orienta, que nos guia, que nos fortalece a cada dia. Verdade. Pode Deus, de alguma forma, abarcar-se em conceitos? Pode-se falar razoavelmente dele? Veja, a nossa razão é limitada, né? O conhecimento. Nós temos, né, e somos dotados desta sabedoria que Deus nos dá, né, a inteligência. O único ser criado capaz de ter a razão, a inteligência. Então Deus nos criou, nos deu um pouco de si, né? Ele nos dá um pouco de si. E então, esta realidade que vem até nós como dom de Deus, nos faz dar conceito às coisas. Só que a nossa razão é incapaz de dar um conceito perfeito e completo de quem é Deus. A gente pode traduzir com palavras Deus, mas nunca esgotar o conhecimento de Deus, né? É impossível para nós, humanamente, né? Porque também nós só teremos a ideia perfeita de Deus quando a gente estiver no céu, quando nós contemplarmos a Deus face a face. Somente nesta realidade nós teremos, né, a visão completa de quem é Deus. Nos primeiros séculos, os padres da igreja, né, conseguiram traduzir tanto essa bela experiência, né, da criação de Deus, mas de forma completa é impossível. Somente quando chegarmos na eternidade, quando chegarmos no céu. Aí a gente já vai entrar no segundo capítulo, né? Que é Deus Isso. aproxima de nós, seres humanos. Por que teve Deus de se revelar para sabermos como Ele é? Então, é necessário, né, diz o catecismo, o ser humano pode descobrir pela razão que Deus existe, mas não como Deus é realmente. Era aquilo que a gente estava falando, né? Portanto, como Deus gosta de ser conhecido, ele se revelou. Ou seja, né, o homem, um ser religioso, um ser capaz de Deus, Santo Agostinho também usa a expressão, né? O homem é capaz de Deus. E então, né, para que o homem conhecesse melhor, ele faz o quê? Deus se revela.
Nós vamos percebendo no Antigo Testamento, né, quando da criação, né, Deus quer ter a amizade com Adão e com Eva, né, mas com o pecado original que nós percebemos, né, rompe-se esta amizade, esta aliança de amor. Mas aí o que acontece? O homem vai se afastando de Deus. Então, Deus, por sua infinita bondade, diz, não, eu quero retomar o caminho com o homem, ou seja, dar uma nova chance. Então, vai fazendo as alianças com a humanidade, né? Depois de fazer a aliança, né, a gente vai perceber, ele manda os profetas para advertir, para anunciar, para denunciar, para chamar a atenção, puxar a orelha de Israel, né, que Israel caminhava por outro caminho, ou seja, colocava outros deuses no lugar do Deus de Israel, né, do Senhor. E claro, a plenitude da revelação é Jesus. Né? Chegada a plenitude dos tempos, diz a palavra de Deus, né, o Filho vem à humanidade. Né? Jesus, né, vem ao encontro da humanidade na natureza humana. E aí sim a gente vê a revelação que se completa em Jesus Cristo. E o evangelho de ontem falava, né, da liturgia da missa, no evangelho de São Mateus, capítulo 10, dizia que Jesus, quem revela o Pai. Por quê? Porque ele vem da intimidade do Pai. E só o Filho, né, podia nos revelar, porque ele conhece o Pai. Né? Então, esta experiência é tão bela. E São João traz em forma até de poema, eu diria, né, toda esta realidade, toda esta troca de conhecimento que Jesus faz para nós. Né? Tão belo. Então, nós somos capazes, né, realmente, né, de entender e Jesus vem ao nosso encontro. E claro, a gente pensando neste tempo de pandemia, né, então a gente sabe que Deus vem sempre pela palavra, pela Eucaristia. Olha aqui a forma que Deus vem, pelo Yuquete. Quando nós nos dedicamos ao estudo, à sabedoria, ao conhecimento de Deus, aí sim a gente vai se percebendo o quanto Deus está presente na vida da gente. Justamente. E aí é também onde a gente vai respondendo até outras perguntas, né? Como é que a gente conhece a Deus, né? Como é que ele chega até nós? É através justamente do nosso estudo. Isso mesmo. E aí, né, com o que o senhor estava falando, vem a próxima pergunta. Como se revela Deus no Antigo Testamento? Então, primeiramente ele se revela como Criador. Só que é interessante, a revelação de Deus, né, no Antigo Testamento, quando diz Deus, ele cria do inexistente, né? É o dabar de Deus, é o criar daquilo que não existe, não existia nada. Então diz, faça-se a luz, e a luz foi feita no firmamento. Né? Então é chamado dabar, da palavra hebraica. Né? O dabar de Deus é aquele que cria do inexistente, e somente Deus é capaz disso. Né? Nenhum outro ser é capaz de criar. É interessante que a gente diz, o homem criou isso, criou aquilo, criou a tecnologia, criou tanta coisa. Na verdade, nós não criamos. Nós transformamos, nós aperfeiçoamos. Não é? Porque criar do inexistente, a gente pega a matéria-prima e a gente transforma. Né? Quando a gente pensa no sentido de Deus, né, do dabar, de criar do inexistente, o homem transforma a criação. Né? E tantas coisas belas, né, Deus nos concedeu. Então, Deus se revela no Antigo Testamento, né, como aquele, né, que quer ter amizade com a humanidade. Só que muitas vezes é o Deus de braço forte. Né? Quando o homem peca, como foge do caminho, né? Quando coloca outros deuses no lugar do verdadeiro Deus, né? Então ele recebe um castigo, uma punição. Né? Mas é o Deus que se arrepende, que quer realmente, né, esta amizade de Israel, do seu povo. Né? Isso é o Antigo Testamento. O que nos mostra Deus quando nos envia o seu Filho? Quando eu falava, né, o Antigo Testamento, Deus era o Deus do braço forte, aquele que punia. Claro, Deus é amor. Mas quando a gente vê esta expressão do Antigo Testamento, a gente fica meio assustado. Por quê? Porque o Deus que castigava. E quando a gente vê a revelação em Jesus, a gente percebe uma outra face de Deus, se a gente pode dizer. Né? Uma outra face, não é outro Deus, né? Mas uma outra face. Eu sempre digo que Jesus, o Verbo encarnado, quando ele entendeu a dinâmica de ser homem, porque Deus é Deus. Mas Jesus encarnado, ou seja, o Filho de Deus, quando nasceu da Virgem Maria e começou a viver na Terra, ele foi entendendo o que é ser homem.
E então ele se revela a misericórdia por excelência. Claro que já era amor, mas o amor misericordioso. E como Jesus entendeu isso? Tendo compaixão. Porque a compaixão é sentir a dor do outro. Né? Numa das homilias diárias, eu falava desta palavra, pena. E tem gente que diz, eu tenho pena de fulano, eu tenho pena de cicrano. É um sentimento muito pobre, né? Quando a gente diz que tem pena de alguém. Então, quando a gente é cristão e conhece a palavra, você não diz só que tem pena. Né? Porque tem pena, a gente tem pena de um bicho, de uma coisa, né? Mas quando a gente diz eu tenho compaixão, ou seja, eu sinto a dor do outro, eu me interesso, eu rezo, eu ajudo, eu compartilho a dor do outro, então eu sofro com ele. Então a gente consegue ver no Novo Testamento, em Jesus, né, esta palavra revelada que é misericórdia, que é perdão, né? Que nos perdoa, né? Claro, no Antigo Testamento tinha a questão do perdão. O povo fazia penitência, sofria o castigo, fazia penitência e retomava o caminho. Em Jesus também, do mesmo modo, né? O homem sofre, coloca outros deuses no lugar de nosso Senhor, né? Vai sofrer, vai se penitenciar, mas vai pedir a misericórdia através das mãos do Padre, né? Para quê? Para ser perdoado dos pecados e voltar à amizade com Deus. Então, em Jesus, né, nós percebemos, né, o quanto Jesus é misericórdia, o quanto Jesus é compaixão para conosco. E a próxima pergunta. Ficou tudo dito com Jesus Cristo ou prosseguirá a revelação depois dele? Não, em Jesus tudo foi revelado. Né? E ele próprio é a revelação, mas ele também nos revela, revela o Pai, revela o Espírito, revela tudo, né, aquilo que realmente deveria interessar, se podemos dizer assim, a humanidade em matéria de revelação. Né? Tudo em Jesus está revelado, é a revelação plena. O catecismo diz, o próprio Deus que veio ao mundo. Esta é a última palavra de Deus. Né? Claro que a gente tem que ter muito cuidado, né, com a renovação carismática, quando diz, Deus está me revelando, Deus revela isso, revela aquilo. Claro, quando a gente fala da revelação de Deus, a revelação da palavra, em Cristo está a revelação definitiva do Pai. Então a gente fala de dons e carismas dentro da renovação carismática, mas Deus, em Jesus, já se revelou completamente. Né? E não tem mais nada para ser revelado daquilo que é Deus, daquilo, né, que vem a acontecer, né, com a humanidade. Então, tudo em Jesus está revelado. Aí vem uma pergunta agora bem, né, que acho que agora a gente vai começar a falar sobre a fé no UCAT. Por que transmitimos a fé? Então, nós recebemos a fé pelo batismo, né? E a fé é um dom de Deus, né? E a gente viu, o homem é por si, por natureza, um ser religioso. O homem recebe pelo batismo o dom da fé. É quando a vela é acesa e trazida depois do batismo, né? Depois do rito da água, então nos é apresentada uma vela como um sinal de fé, né? A vela é acendida no círio, que é Cristo, e ela é colocada, né, pelo padrinho da frente da criança, para que aquela vela acesa, aquela luz, seja realmente a expressão, né, da fé em Jesus. Então, nós recebemos, né, esta fé e, claro, nós transmitimos a fé porque é o mandato de Jesus. Né? No Evangelho de Mateus, capítulo 28, está aí no Catecismo, versículo 19, diz, ide pelo mundo todo, fazei discípulos meus todos os povos, todas as nações. Né? Então, o mandato de Jesus, né? Levar a fé, espalhar a fé por toda a humanidade. E claro, né, a Juventude Legionária, Sejule, né, tem sido esta expressão de fé no estado de Sergipe, pelo mundo inteiro, como toda a Legião de Maria. Experimenta a fé e vai levando a fé, né, para os irmãos e para as irmãs, né, que realmente alguns ainda não conhecem, né, que necessitam de uma palavra. Imagine, né, quantos legionários hoje em casa, né, no seu desejo de fazer o trabalho semanal, né, que é um trabalho muito belo da Legião de Maria, mas estão impedidos, né, por causa da pandemia. Então a gente reza, a gente pede a Jesus a graça e a força para perseverarmos na fé, todos nós juntos, né, e quando tudo isso passar,
a gente poder retomar este caminho. Aí tão importante, né? A gente preservar a nossa fé em Jesus Cristo, né? Ouvir a voz da igreja que neste momento nos pede para ficar em casa, né? Essa semana teve uma pessoa que disse: padre, eu estou indo aí para me confessar. Eu disse: eu ainda não posso te atender, ainda não, né? Mas é, como disse o Papa, fazer o exame de consciência, pedir perdão, preparar o coração, né? E esperar em Deus que este dia vai acontecer, mas não podemos agora, né? Ter calma, né? Ter fé, né? E claro, neste momento levar a fé a outras pessoas que tanto necessitam. Aí até aqui no Yucat tem uma passagem, né, que Madre Teresa, ela utilizou uma boa metáfora para falar sobre a fé, né? Uhum. Ela fala: é frequente observar os fios elétricos ao longo da estrada. Se a corrente não passa por eles, não há luz. O fio é o que somos, tu e eu. A corrente elétrica é Deus, né? Temos o poder de a deixar passar através de nós e assim fornecer ao mundo a luz que é Jesus, ou de recusarmos que ele sirva de nós, permitindo com isso que a escuridão se alastre. É bem interessante essa comparação, né, da rede elétrica, da energia. Faz todo Uhum. sentido. Nós somos a rede elétrica, né, que Uhum. transmite a fé que é Deus. Bem Isso interessante mesmo. essa passagem. Com certeza, né? Madre Teresa é um exemplo de vida, de santidade para a vida da gente, né? Muito Verdade, bem. verdade. A próxima pergunta. Como sabemos o que pertence à verdadeira fé? Então, essa é a pergunta número 12, né? Para quem está chegando agora, a gente Isso. está estudando o UCAT, viu? Porque tem algumas pessoas entrando, outras saindo, né? Mas então, estamos estudando o UCAT, a pergunta é a número 12. Como sabemos o que pertence à fé, à verdadeira fé? Veja, encontramos a verdadeira fé, né? A nossa fé, através de duas realidades: a Sagrada Escritura e a tradição da igreja. Só que a tradição da igreja fala a tradição da igreja com letra maiúscula, né? Mas vamos adiante. Então, a Sagrada Escritura não é um livro somente histórico. Ele serve de livro histórico, né? Tem base histórica, mas ele é um livro que nos introduz numa vida e numa experiência de fé. Claro, toda a escritura, né, como ela foi organizada, né, que os livros foram, de um certo modo, escolhidos e colocados nessa sequência, e o autor de cada livro foi inspirado por Deus. Né? Nós cremos, né, que o autor sagrado ele foi inspirado por Deus. E por isso escreveu. Né? E a igreja, né, foi estudando cada livro, né, os padres da época foram organizando os livros e foram vendo quais eram os livros que realmente eram inspirados e que eram capazes de ser esta luz. Né? Então a gente percebe, foi no século passado, né, quando realmente se chega ao cânone da igreja, ou seja, do cânone da Sagrada Escritura. E depois, quando a gente fala, né, da tradição da igreja, né, ou seja, a gente vê os escritos, né, dos primeiros séculos, ou seja, da igreja primitiva, de tudo aquilo que foi escrito. Aí a gente tem, né, claro, depois foram as cartas, os Atos dos Apóstolos, as cartas dos apóstolos, né, de Paulo, de Pedro, né, de João, né, que nos ajudaram. E depois os padres apostólicos, ou seja, os padres que vieram logo depois da morte dos apóstolos, e que eles foram dando a base para a nossa fé. Né? Então é chamada de tradição da igreja. Então todos os escritos, claro, depois a gente tem o Santo Agostinho, a gente tem Santo Tomás de Aquino, que escreveu de forma sistemática, né, na Suma Teológica, né, a nossa fé católica. Então a gente tem livros que são verdadeiras sumas, ou seja, escritos que nos dão a base da nossa fé, certo? Então, claro, a gente vai vendo os escritos dos santos, nos ajudam, a vida dos santos nos ajuda, mas acima de tudo, né, a gente vê a doutrina que os padres da igreja, né, chamados padres da igreja, né, que são dos primeiros séculos, né, até por aí depois o concílio de Trento, o concílio de Nicéia bem antes, tal, vão nos dar esta base, né, para a gente realmente entender, né, a nossa fé. Né, elas nos dão a base e o sustento, né, teológico para o conhecimento e aprofundamento da nossa fé em Cristo Jesus.
Certo. A pergunta de número 13. Pode a igreja enganar-se em questões de fé? Veja, o catecismo é muito claro quando ele diz: ó, a totalidade dos crentes, de nós que cremos, não pode errar na fé, porque Jesus prometeu aos seus discípulos mandar-lhes o Espírito da verdade e conservá-los na verdade. Né? É João 14, versículo 17. Tá aí o Yucat. Né? Então, é impossível, né, que nós, né, a igreja, quando a gente fala igreja, a instituição, né, e é por isso que o Papa, né, quando ele fala ex cátedra, ou seja, quando ele fala oficialmente em nome da igreja. E quais são as duas matérias que o Papa fala em nome da igreja? Em matéria de fé e de moral. Essas duas, o Papa tem o poder e autoridade para exprimir em nome da igreja. Em nome da igreja. E, claro, levando em conta esse espírito da verdade. Então, aí sim, ele pode falar, né? E, claro, assessorado pelos cardeais, portanto, dicastérios, né? Que realmente estão com ele e o ajudam a chegar à luz da verdade pela ação do Espírito. Agora, né, muitas vezes, algumas pessoas, né, de forma individual, claro, a gente fala de igreja coletivo, né, como instituição, mas às vezes algum padre, uma religiosa, um religioso, ou até mesmo um leigo, pode se expressar em alguma realidade e que realmente pode vir a ferir, né, este espírito da verdade. Porque as pessoas às vezes têm algumas ideias e acham que as suas ideias têm que ser, né, têm que ser levadas adiante de qualquer jeito. Né? E, se não corrigem os seus escritos, então, a igreja é muito prudente, né? Certos teólogos até, né, eles escrevem e a igreja, com certeza, vai de vez em quando dar uma olhada geral nos livros. E tudo que aquilo que é escrito, né, a igreja católica se preocupa. Nós temos no Brasil, né, os escritos de Leonardo Boff, né, e muitos deles foram condenados pela igreja. Né? Um dia desse ele fez uma live com Lula, trazendo esta expressão de igreja, ou até trazendo um apoio. Mas se Leonardo Boff não corrigiu seus escritos, a igreja o excomunga, ou seja, está fora da comunhão da igreja. Então, a gente precisa estar atento. Nem tudo o que se escreve, porque é da igreja católica, não é a expressão da igreja. É alguém que fala, mas às vezes o conteúdo que é explicado, é trazido, não condiz com o pensamento da igreja. Né? E por isso precisa ser corrigido. Se corrigido, volta à comunhão com a igreja. Se não é corrigido, por si só, está traçando o seu caminho. Está caminhando numa via paralela. Não está caminhando com a igreja. Escolheu o seu caminho. Que muitas vezes, né, tá um caminho torto, um caminho pedregoso, que não leva ao conhecimento pleno de Jesus e o pensamento da igreja. Então está em excomunhão. Então, por isso a gente tem que ter muito claro, né? A igreja não vai errar nunca. Mas algumas pessoas sim, porque acham que tem a sua verdade e querem caminhar de acordo com a sua verdade. Porque alguém chegar a dizer que vai substituir, né, o vinho para celebrar com cachaça ou até o pão eucarístico para celebrar com um pedaço de macaxeira, é coisa de doido, não é sem juízo. Né? Então, são certas realidades que não condizem com a verdade. Né? Por que as espécies do pão e do vinho, né, próprios do tempo de Jesus, da terra de nosso Senhor, e claro, a gente vai trazendo como que é uma expressão de uma figura, de uma imagem que o próprio Cristo, isso é um pequeno exemplo, né, que a gente pode, né, trazer para o nosso dia a dia. É verdade. A pergunta de número 14. É verdadeira a Sagrada Escritura? Com certeza, né? Então a gente falava já desde o começo, né? Quando eu falei Isso. de que a Sagrada Escritura é inspirada, é inspiração divina. É como se Deus, né? E até Madre Teresa fala desta expressão, né? Ela diz que nós somos o lápis e Deus escreve através de nós, né? Então essa expressão, né? Deus escreveu pelo profeta, Deus escreveu pelo evangelista, Deus escreveu a escritura com mãos humanas. Né? Claro, depois a igreja unificou tudo, né, e passa pelo crivo, né? Ou seja, vai estudar.
né? Vai ver se a antiguidade do escrito, né? Se o escrito é coerente. Nós temos os chamados livros apócrifos, ou seja, são livros que eles não, como é que se diz? Eles não foram, passaram pelo crivo da igreja, né? Porque tem que ter alguns critérios para que o livro fosse considerado canônico. Então, são alguns passos. Se é antigo, né? Se era antes, era o tempo dos apóstolos. E, claro, alguns escritos, eles traziam algumas fantasias, algumas realidades, assim, mirabolantes, né? Ou algumas coisas, assim, que chocavam e iam de encontro, né? À Sagrada Escritura. Veja, tem um apócrifo, né, da infância de Jesus, que falava que Jesus matou o passarinho para depois ressuscitar. Né? E coisas assim que, pelo amor de Deus, né? Então são realidades que realmente não condizem, né? Porque matar, né? Se ele veio para dar a vida, é toda essa realidade, né? Então, claro, né, a pergunta é 14, né? Isso. É verdadeira a Sagrada Escritura. Então, a fidelidade, né? E não entra em contradição em nenhum momento a Sagrada Escritura. E a gente percebe que tem um fio condutor na Escritura, né? Cada livro que foi colocado, né? Porque não é que os livros foram escritos e estava sistematicamente organizado assim. Não, né? Foi a igreja, né, que tomou destes livros, de todos estes escritos, né? O último que foi encontrado foi a fonte de Qumran, né, onde se achou os rolos e percebeu a autenticidade mais ainda, né, que deu mais veracidade ainda à escritura, né, e a igreja foi pensando e sistematizando, organizando os livros. Porque lembremos, o tempo dos apóstolos e antes deles não se tinha tanto a escrita, não é? A escrita não era assim tão conhecida. E então não era tão conhecida, não tinha a escrita. E então o que acontecia? Era tradição oral. E então depois é que vai se pensando, poxa, a gente tem que colocar por escrito, porque senão vai se perdendo. E então, depois de colocar por escrito, então, muito tempo foi passando e alguns textos foram se perdendo. Então, muito tempo depois é que se chega a unir todo e formar a Bíblia, né? O judeu lê os rolos, então pega os rolos antigos, abre, né, e nem coloca o dedo, tem um apontadorzinho para ler a escritura e toda essa realidade, né? Mas hoje o quê? A Bíblia chega à mão de todas as pessoas, graças a Deus, né? Verdade. Na pergunta de número 15, como pode a Sagrada Escritura ser verdade se nem tudo o que nela se encontra está correto? Veja, a pergunta, né, às vezes traz uma estranheza para a gente. Como pode a Sagrada Escritura ser verdade se nem tudo que está nela se encontra correto? Quando essa pergunta fala de algumas realidades, ele fala assim, não transmite precisão histórica. Era isso que eu estava falando, né? Vou ler a resposta do Yucat e depois eu vou explicar. A Bíblia não transmite precisão histórica nem conhecimentos científicos naturais. Também os autores eram filhos de seu tempo. Eles partilhavam as concepções culturais do seu ambiente, em cujos erros, por vezes, estavam presos. Não obstante, tudo o que o ser humano precisa saber sobre Deus e sobre o caminho da sua redenção encontra-se com infalível segurança na Sagrada Escritura. Veja, cada momento, cada realidade da Escritura, né, foi vivida num tempo. E a gente percebe que algumas realidades, né, iam de contra a quem é Deus, a vontade de Deus. A gente vê em alguns momentos traição, né? Ou quando a gente vê de Davi, né? Davi se apaixona pela mulher de Urias, né, o rei Davi, e manda que Urias vá na frente da guerra para morrer, para que ele fique com a mulher de Urias, né, que já estava grávida de Davi. Então, a gente vê, meu Deus, que maldade, que falta de coerência, né? O escolhido de Deus, mas o que a gente vai percebendo, o relato é verdadeiro, é autêntico. Por mais que não traga
algo edificante naquele momento, naquela história, naquilo que foi vivenciado, depois Deus muitas vezes resgata. O que foi que Deus que fez depois com Davi? Davi vai pagar pelo mal que fez. E a gente vai percebendo que na nossa vida nós temos altos e baixos, né? Não são só flores. Existe tanta maldade no coração da humanidade, né? Agora, quando a gente fala de Jesus, né? Quando a gente vê na Escritura o Cristo, Jesus fez tudo perfeito, né? Aí a gente nota a diferença. Porque no Antigo Testamento, a gente vê a história do povo de Deus, que tinha os seus altos e baixos, que muitas vezes, né, o seu medo, né, as incertezas da vida, então tinha os seus altos e baixos, como a nossa vida. Se a gente escrevesse a nossa própria vida, a gente traria a verdade, mas a gente não ia estar todo o tempo coerente na verdade que é Jesus, ou que o Espírito Santo nos ensina e nos conduz, né? Então, por isso a gente percebe todas estas realidades. Quem não tem pecados, atire a primeira pedra, diz a palavra de Deus, né? Então, é essa realidade que o catecismo traz para nós, né? Mas cada autor foi autêntico naquilo que falava, né? Verdade. E aí a pergunta de número 16, eu acho que é uma dúvida até geral, né? Como é que a gente lê como é que se lê a Bíblia corretamente? Então, para quem quer ler e conhecer a Sagrada Escritura, deve fazer uma leitura orante, né? Diz aqui o catecismo, corretamente se for lida de atitude orante, ou seja, com a ajuda do Espírito, né? E claro, quem vai ler pela primeira vez a Escritura, começa pelos Evangelhos, de Marcos, que é o menorzinho, depois Mateus, depois Lucas, depois João, porque também já vai ter uma base, né? Claro, quem vai para a missa, né, os domingos, e vai para a missa ou participa da missa agora pelos meios de comunicação, já tem uma base de entendimento da Escritura, mas começando pelo Novo Testamento, claro, pedindo a Deus, invocando o Espírito Santo, né, para que ele ajude no conhecimento. Por quê? A Escritura é complicadinha muitas vezes para se entender, né? E você começar pelo Antigo Testamento, não vai ter coragem, né, de completar, porque tem umas horas que realmente, né, quando ele começa no livro do Levítico, né, que é o livro sacerdotal, que vai começar a dizer os rituais, isso e aquilo, tem umas coisas, vixe, meu Deus, que enjoo, ai, cansei, eu não quero mais fazer, né? Mas é claro, é tudo palavra, mas a gente sabe, é o Espírito que tem que nos mover. Claro que algumas pessoas pegam a Bíblia e leem de carreirinha, para ter o conhecimento geral de toda a Escritura. Mas a melhor forma é realmente rezando. Rezando com a Escritura. Então pega um trecho e com aquele trecho vai rezar, né? Lê um capítulo ou vê a proporção de um texto que tem um tema, que geralmente tem algumas Bíblias que trazem um tema. Então ler aquele tema, não é? E isso é muito importante, né? Porque a partir dali você faz os passos da leitura orante da palavra de Deus, né? O que a palavra diz, depois o que a palavra me diz, né? Eu medito, eu rezo, daquela palavra faço oração e trago para a minha vida. Isso é muito importante. Né? Faltam quase 10 minutos só, né? Vamos deixar aqui. Vamos parar por aqui, né? Isso. E vamos ver quais são. Para as perguntas. Na última live que a gente fez, eu acabei ficamos devendo a pergunta que foi enviada por Natália pelo Instagram. Vamos começar por ela hoje, né? Certo, vamos lá. No texto da misericórdia, rezamos assim: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Eu gostaria de saber por que nós oferecemos Jesus Cristo e as suas chagas para Deus em expiação dos nossos pecados. Entendo que precisamos dele para alcançar a misericórdia, mas por que utilizamos exatamente essas palavras de oferecimento? Então, veja, o maior oferecimento foi o do próprio Jesus. Ele se oferece ao Pai. E então, no sofrimento de Cristo, eu acrescento os meus e peço perdão pelos meus pecados, né? Então, eu coloco nas chagas de Jesus, no sofrimento de Jesus, na dor, e peço por intercessão destas chagas, desta dor, daquele momento na cruz, a intercessão para a remissão dos meus. Jesus já pagou por todos, mas a humanidade continua a viver no pecado.
né? Ou tentando fugir da ocasião de pecado, né? Que diz o ato de contrição. Eu tento fugir, mas muitas vezes me deixo seduzir pelo pecado e a gente cai no pecado. Então, pelas chagas, pela misericórdia, eu peço perdão. Então, ofereço ao Pai novamente o sofrimento de Jesus para que ele me restaure. Isso, Vitor mandou a pergunta aqui. Pergunta é certo estudar a Bíblia apenas pela liturgia diária? Então, é interessante, é um modo, viu, Vitor, de estudar a Escritura pela liturgia diária, né? Então, fazendo os passos da Lexio Divina, né? Então, tranquilamente. Agora a gente anda publicando também uma homilia, né, de 5, 7, 8 minutos, isso ajuda. Porque às vezes o texto do dia também, né, às vezes o padre, dependendo da sua explicação, né, ele vai, né, trazendo uma linha teológica de reflexão. Então, ajuda a rezar, ajuda a meditar. Só que, claro, a gente lendo de carreirinha, como a gente diz, a Bíblia inteira, a gente tem depois a ideia do todo, do livro inteiro. Mas tá ótimo. Rezar com a liturgia diária é muito bom, viu? Everaldo nos mandou a pergunta: o que é ecumenismo e como vivê-lo? Veja, o ecumenismo, né, é viver a experiência de estar caminhando com as outras religiões, né? Viver, né, o cristianismo sendo capaz de acolher o diferente, certo? Que vive na sua fé. Não é que eu vou deixar a minha fé para seguir a fé do outro, não. É o que a igreja pede, que tenhamos respeito pela fé do outro, né? O ecumenismo, né? E que realmente aqui na nossa diocese tem uma certa caminhada, né? E nos ajuda nesta reflexão, né? Nosso Senhor acolheu a todos e então neste espírito de acolhimento a gente quer caminhar junto, cada um na sua fé, né? Por isso tinha o dia, né, do ecumenismo aqui na Arquidiocese de Aracaju, e se fazia uma celebração e cada um tinha o seu momento de falar, né, em público, né, e elevar a sua oração ao seu Deus. Essa pergunta de Everaldo também. Qual é a diferença entre fardo e cruz? A mesma realidade, né? O fardo é o do dia a dia, né? A cruz de dia a dia, tá certo? São apenas expressões, né? Expressões para dar o mesmo significado. A pergunta agora foi enviada por Camila. Durante a pandemia, as missas estão sendo online. As missas que são seguidas de novena, se a pessoa assistir à missa, mas não quiser acompanhar a novena, ou, por exemplo, o cerco de Jericó, pode mudar de canal ou é pecado? Não, pode, tranquilamente. Se participa da missa, mas não quer participar do outro momento, né, que está acontecendo, sem problema algum. Viu? Não. Claro, a gente acompanha a novena do santo, da santa, daquela devoção que nós temos, né? E está chegando a festa da padroeira da nossa paróquia, a Rainha do Mundo, né? Que vai ser em agosto, e nós já estamos, né, providenciando, já fizemos o cartaz, vai ser tudo online, creio eu, né? Se daqui para lá já puder abrir as igrejas, faremos, né, presencial. Mas se não, vamos continuar pelos meios de comunicação, né? Mas vamos viver a experiência da novena. Então a gente faz a novena do santo, da santa ou da devoção, né, que nós temos mais apreço. Então a gente vive, né? Se não quer, já participou da missa, pronto, já está. Cumpriu o preceito. Essa outra pergunta também é sobre transmissão. A pessoa está assistindo a missa pela TV e faltou energia. Já estava quase no final da missa. O que se deve fazer? Assistir em outro horário ou considerar como se estivesse assistido toda a missa? É complicado, né? Claro, o seu espírito, o seu desejo era de participar, né? Tá dizendo, segunda-feira aqui estava sem internet, né? Teve uma hora aqui que faltou internet, não tinha internet que chegasse, não tinha nenhum operador aqui estava funcionando. Aqui a gente ficou na idade da pedra. Eu coloquei e acompanhar o texto do Sejúlio, né? Nem pude acompanhar porque não tinha como acompanhar. De vez em quando acontece um blackout da rede elétrica ou da rede de telefone, disso ou aquilo. Claro, o seu desejo, a sua vontade era participar, assistindo a missa completa. Se já estava no finalzinho, né, digamos, já tinha passado a consagração, já tinha rezado até o Pai Nosso, ia para a comunhão,
já cumpriu o preceito, não é? Então, o seu desejo era, se tem a possibilidade, né, digamos, se faltou no começo, aí não tem como, né? Realmente. Se tiver a possibilidade, veja, a possibilidade de participar de uma outra, faça. Né? Mas se no seu coração você participou bem do começo, pode participar bem da missa na televisão, vai prestar atenção. Porque tem gente que fica com o olho no telefone, o olho na televisão, o olho no telefone, o olho na panela. Né? Não tá participando direito, né? Claro que algum programa de televisão você pode estar cozinhando e estar participando. Mas para a missa, a gente precisa realmente toda a atenção, toda a concentração. Né? Se é hora de ficar em pé, fica de pé. Por quê? A posição do nosso corpo nos ajuda a rezar. Porque a gente já sabe, né? Tem gente que quer assistir a missa de TV ainda deitado na cama. Vai dar um cochilo, não é? Não vai participar direito. Né? Vai cantar a aclamação evangélica, está deitada todo coberto, ainda está no ar-condicionado ligado, ou no friozinho no interior, né? Eita, coisa boa. Não. Para participar da missa, já tem que preparar o espírito e preparar o corpo. Né? Vestir-se arrumadinho direitinho, bota perfume, né? Como se fosse para missa, arruma os cabelos, né? Tudo direitinho. Ou seja, porque o nosso corpo tem que preparar-se. Porque senão é como se fosse um programa de televisão, como assistir Silvio Santos no domingo, para dar umas boas gargalhadas. E não é isso. Não é um programa. Né? É um momento que a gente está vivendo e a gente precisa se adequar a esta realidade. É verdade. Essa pergunta também foi enviada pelo Instagram. O que significa a palavra Oxalá no Evangelho ou na liturgia da celebração da missa? Oxalá é quem dera, né? Tomara que aconteça, né? É uma expressão muito antiga também, né? Quando a gente diz Oxalá aconteça isso, Deus tomara, né? Deus permita que aconteça, viu? É muito simples também, viu? Dentro da escritura também, do mesmo modo, tem esse significado. A Maria Cássia, ela colocou aqui, né? Isso que tenho feito. Participo como se estivesse na missa. E de fato tem que ser assim, né, padre? Isso mesmo, viu, Merinha, minha prima? Tem que ser, a gente tem que fazer o esforço. Porque senão é um programa de televisão que eu assisto sentado, né? E não é assim. Se você realmente tem naquele horário, tem que fazer a comida. Hoje aqui em casa quem fez a comida fui eu. Né? Então, coloquei até uma foto no Instagram do padre. Uma torta de repolho, uma delícia, foi. Então, claro, a gente fica, eu ouço o Pai Eterno. Uma coisa é você tá ali, ele tá rezando a novena do Pai Eterno, a gente reza junto, o Pai Nosso recebe a bênção e tudo mais. Mas a outra coisa é a missa, né? Então é o mistério da fé. Então a gente tem que se concentrar e viver aquele momento. Outra pergunta foi enviada, essa pergunta foi enviada por Carlos, né, pelo nosso Instagram. Existem várias traduções da Bíblia. Qual é a utilizada nos lecionários onde são feitas as leituras da missa? Então, é a tradução da CNBB. Atualmente, né, se convencionou, não, já tem algum tempo, isso foi feito já uma releitura, né, então é a Bíblia da CNBB que é utilizada na liturgia das missas, nos lecionários. Essas perguntas agora elas foram enviadas por Eliane. Já ouvi algumas pessoas falarem que não devemos tirar a vida de nenhum animal para nos alimentar, pois isso é errado e é uma vida que se deve ser preservada. A Sagrada Escritura fala algo a respeito que não devemos fazer esse tipo de coisa? Não. E, inclusive, no Antigo Testamento se sacrificava animais ao Senhor, né? O sacrifício de cordeiro. Jesus, os pais de Jesus, José e Maria, apresentaram 2 pombinhos como sacrifício, né? A humanidade precisa viver. Só que, claro, a gente não vai pegar um animal para machucar, para fazer o mal, né? Quando aqui encontra, eu estou na casa do mosqueiro, né? Então, aqui em casa, quando pega algum bichinho, eu boto para lá de fora. Não gosto de matar bicho nenhum, não gosto. Não tenho isso, né? Quando é um inseto, uma coisa assim, ainda vá lá, mas né, tem alguns bichos que eu não gosto, né? Aqui no começo, acho que ano passado apareceu uma cobra aqui, eu botei ela para fora. Você é doido, padre, botou a cobra para fora. Isso para que eu ia matar, coitada, ela não fez nada comigo. Deixa ela viver na natureza, tem tanto espaço aqui para ela viver, né? Então, não gosto.
E faz parte do ecossistema da natureza também, né? Imagine se a gente fosse matar todos esses animais que aparecem como pragas. Não, de jeito maneira, né? Então, claro, para nosso alimento, né, a gente tem a criação, né? O gado, tem o frango, tem os outros animais. Agora, machucar um animal por bel prazer, não, isso é um pecado gravíssimo, né, para a humanidade, né? Eu lembro-me na minha infância, né, uma vez uma menina, parente de um povo lá da rua, que chegou, né, ela era muito malvada, todos os animais, né? Então, ela uma vez pegou os filhotinhos de um gato e matou tudinho. E depois eu contar pra gente como era, né? Então, eu dizia, não, amizade com essa criatura a gente não quer, né, de jeito nenhum. Depois a família levou ela para o interior, né? Mas, não, de jeito maneira, né? Então, toda a criação, né? E imagine se a gente não tivesse, né, como nos alimentar, né? Nós somos carnívoros, né? Então, o animal para o abate, para a mesa. Aí sim. Né? E quando a gente vê, né, todas essas realidades tão cruentas, tão que maltrata, né? Então a gente sabe que está um erro, né? O Vitor mandou aqui, católicos que matam em atividades militares, eles pecam. Aí ele coloca o exemplo, né? Os que servem o exército, por exemplo. Veja, aí a gente está na realidade, até a Eliane respondeu, mataria como defesa, né? Então, a questão do bem maior e do mal maior ou do mal menor. A gente usa isso na moral católica, né? E, digamos, o exército está para defender o seu país, está para defender o seu Estado. E então, cada um tem as suas ideias. E se eles são incapazes de, humanamente, pelo diálogo, partem para a guerra, que é um mal. A guerra é um mal. Vidas serão destruídas. Mas quando não se chega a um acordo, cada um vai tentar defender o que é seu. Né? É como numa briga. Né? Alguém na rua, um adolescente. A mãe xinga. Né? É xingada a mãe de um. O outro diz, peça desculpa, peça perdão. Não vai sair na briga. A briga em si é uma guerra. É um conflito. E é um mal. É um pecado. Mas se o outro que ofende é incapaz de pedir perdão, né? Então a gente cai nessa realidade. Não precisa ter o cuidado de toda essa, né, nessa colocação. Né? É um mal, mas que não um mal que defende. Eu me defendo. Né? Então, na moral católica, seria um mal menor. Eu vou defender a minha casa, né? Entra um ladrão na sua casa, ele vai roubar. Né? Você está armado, você se defende. Né? E que muitas vezes o mal provoca a morte. Ou a morte de lá, ou a morte de cá. Né? Então, a gente pensa no mal menor. Sempre o mal menor. Viu? Certo. Temos só mais duas perguntas. Uma já foi respondida, né? Que é por qual motivo alguns livros não entraram para fazer parte da Bíblia. Né, quando a gente estava conversando sobre o Cat, o senhor acabou respondendo. Isso. A última pergunta. Como fazer uma adoração em casa sem a presença do Santíssimo? Veja, a gente adora a Jesus quando a gente lê a Escritura. Então, o momento de interiorização da palavra é uma adoração. Porque também a palavra de Deus diz adorar em espírito e verdade. Né? Então, nós podemos adorar a Jesus no nosso coração, porque Ele está presente. Não é que a gente tenha que, vou procurar um canal de televisão, ou vou procurar numa rede social onde tem um ostensório para eu adorar. Não. Você vai adorar no silêncio do seu coração. Coloca uma música, se você quiser, da sua preferência, ou um cântico de adoração, e você, naquele momento, você vai, como na comunhão espiritual, né? Como eu queria, Jesus, receber-te neste momento, mas como eu não posso, eu sinto que já está no meu coração, que você já veio e já me fez suprir a necessidade que eu tenho de você. Então, é esta a realidade. Então, leio a palavra, canto, elevo a oração e, com certeza, é uma adoração perfeita, porque brota do coração. Verdade. Padre, nosso tempo já está acabando, né? Isso. 59 minutos e meio já. Isso. Né? Então, tá na hora da bênção, senão Isso. vai cortar a gente vai cortar no meio a ligação da gente, né? Hoje eu estou aqui na área, né? Aqui na área de casa, tem aqui a imagem de Nossa Senhora no nosso cantinho. Então vamos pedir pela intercessão da Virgem Santíssima a nossa bênção, que Nosso Senhor nos proteja e nos livre de todo mal.
E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande Amém. Muito abraço, Samara, e obrigada. até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigada, Padre. Tchau, tchau. Muito obrigada a você.